sou o professor Magnum, sejam bem-vindos à sala de aula invertida. Aqui a transformação começa antes da aula, mas a reação acontece em sala. Afinal de contas, o que é matéria? A gente já trocou uma ideia sobre isso em sala de aula, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho isso, ok? Fica a pergunta, tudo o que existe é matéria? Pensa aí, uma pedra, um pensamento, o som da música, a luz do sol, será que tudo isso realmente é matéria? A química tem uma resposta para nós e a gente vai falar sobre isso hoje. Tem uma definição fundamental. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou vice-versa. O ponto aqui é, a definição de massa está associada a esses dois pontos. Massa e volume, ok? Então, se alguma coisa tem massa e volume, estamos falando então de matéria, independentemente de ser sólido, líquido ou gás. Gás, geralmente, o pessoal fica um pouco mais em dúvida na hora de dizer se é ou não é matéria. Mas gás é matéria, ok? E a gente vai ver como é que a gente faz para determinar se existe realmente um gás ou não. O que não é matéria, então? Luz não é matéria, ok? É uma radiação eletromagnética. O som. Muitas vezes o som é confundido com matéria, porque o som se propaga através de um meio material. Mas não confundam, o som não é matéria. O ar por onde ele se propaga, esse sim é matéria. Calor também não é matéria. É uma transferência de energia entre corpos. E aí já vou aproveitar para falar um detalhezinho aqui, tá? O calor ele sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Então não tem transferência de frio, ok? É só transferência de calor. E emoções, por exemplo, será que uma emoção pode ser considerada uma matéria? Quando a gente diz, meu coração está cheio de gratidão, será que isso é um conceito físico ou só uma abstração? Então olha só, quando a gente fala em emoções, a gente está falando em processos mentais, até envolve química, mas não são matéria, ok? Pensamentos da mesma forma, é uma transmissão de energia elétrica neural. Então, são estímulos nervosos que percorrem o nosso corpo ou o nosso cérebro, ok? Pensamento é no cérebro, né? Mas ele transmite comandos também através dos neurônios. Estados físicos da matéria. Vamos dar uma revisadinha, sei que vocês já viram isso lá nos anos iniciais, talvez até na pré-escola, mas a gente retoma aqui esses conceitos, ok? O estado sólido, como é que eu defino o estado sólido? É quando eu tenho forma e volume fixos. Aí eu tenho o estado sólido. É um estado onde as moléculas estão bem próximas e organizadas. E é por isso que a gente enxerga, então, esses aspectos macroscópicos. O estado líquido, a gente tem um volume que é fixo, mas a forma dele aí é variável. As moléculas ganham um certo grau de liberdade para se deslocar dentro do material. Já no estado gasoso, a gente tem tanto o volume quanto a forma variando. E aí a gente tem moléculas muito afastadas, o movimento delas é muito rápido e por isso a gente enxerga também esses aspectos macroscópicos aqui, ok? Com relação ao plasma, há ainda uma certa discordância em relação a isso, se o plasma deve ou não ser considerado um estado da matéria, mas é o estado que a gente chama de estado ionizado. E quando é que a gente vê isso? Principalmente em estrelas e relâmpagos. Como classificamos a matéria? Eu fiz um pequeno gráfico aqui, trouxe para vocês. Então a gente vai ter substâncias, que podem ser substâncias puras, que são as substâncias elementares, compostas por um único tipo de elemento. E a gente tem também substâncias puras, mas que são compostos, que é quando a gente tem a associação de mais de um tipo de elemento químico formando uma substância. Além disso, a gente tem as misturas. Então, quando há mais de uma substância no mesmo material, a gente pode ter o que a gente chama então de misturas. Mais de uma substância
no mesmo material misturas. Essas misturas podem ser homogêneas, que é quando eu não consigo distinguir uma substância da outra visualmente, e as misturas heterogêneas são quando tem uma separação clara entre a matéria. Então, água e óleo e outras misturas que a gente tem quando é claramente separado as duas fases, ok? Substâncias puras. Vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. O ouro. Ouro puro é uma substância pura. O próprio nome já sugere, né? Mas por que a gente fala em ouro puro? Porque o ouro que a gente usa para fazer joias, por exemplo, não é ouro puro. É ouro 18 quilates, ouro 24 quilates, que é um ouro, que é uma liga metálica, principalmente ouro, mas tem outros metais também ali agregados a ele, ok? O oxigênio, o gás oxigênio, também é uma substância pura elementar, ok? Água destilada. Vamos considerar nesse ponto a água destilada como sendo uma substância pura, embora ainda possam haver nessa água destilada a presença de alguns íons, tá? Alguns ânions e cátions mais persistentes podem continuar ali, ok? Mas vamos considerar água destilada como sendo água pura para o nosso exemplo aqui, ok? Para a gente não aprofundar tanto nesse primeiro momento. Todas essas substâncias, elas têm características estáveis. Então, essas características se mantêm, como por exemplo o ponto de ebulição, o ponto de fusão e tantas outras características se mantêm, ok? São bem definidas. Já quando a gente tem misturas, isso não acontece. Dependendo da proporção da mistura, a gente pode ter alterações nas propriedades físicas da mistura, certo? Então, ponto de fusão pode variar, ponto de ebulição também pode variar. Na mistura homogênea, a gente tem uma única fase. Então, a gente não consegue distinguir onde começa uma e onde termina a outra. Por exemplo, uma mistura de água e sal, dentro do limite de solubilidade da água, a gente não consegue perceber mais de uma fase ali. O ar atmosférico, da mesma forma, parece para a gente uma substância homogênea, ou melhor, uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas a gente consegue enxergar. Como eu falei antes, tem a questão da água com óleo, o próprio granito, que é uma mistura de rochas ali, e a gente consegue ver claramente a separação dos dois. E, para dar um exemplo mais grosseiro, a gente pode trazer também a questão do feijão com o arroz, né? Então é isso, são misturas que a gente consegue ver onde termina uma substância e começa a outra. Matéria no nosso cotidiano. Onde é que tem matéria no nosso cotidiano? Em absolutamente tudo ao nosso redor. É só lembrar do nosso conceito. Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é matéria. Então, o universo macroscópico ele é composto essencialmente por matéria. Então essa matéria ela é constituída de elementos químicos. E a gente tem 118 elementos químicos conhecidos, a nossa famosa tabela periódica, que nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente. Mas enquanto a gente tem 118 elementos químicos, a gente tem mais de 10 milhões de substâncias já catalogadas. É uma quantidade muito maior do que o número de elementos químicos. Como é que a gente consegue isso? Porque a gente faz diversas associações entre esses elementos para formar as nossas substâncias, ok? E 99% do nosso universo visível é composto de matéria, ok? Vou deixar aqui uma missão para vocês para a nossa próxima aula. Fiquem bem atentos, prestem atenção. Vocês vão procurar para mim um exemplo de substância pura, seja no mercado ou em casa. Um exemplo de mistura homogênea. Encontre aí, dá uma olhada na sua rotina, no dia a dia, uma mistura de fase única, ok? E uma mistura heterogênea também. Uma mistura de substâncias que vocês consigam perceber duas fases. Anota e tragam para a próxima aula para a gente discutir juntos. Fechou? Tchau e até a próxima!